eu sei porque tinha alguns clientes que eu estava no momento que começou a pandemia, teve essa questão do problema do CLT, né? Que teve aquela interrupção de contrato. Uhum. E hoje teve uma mudança de contrato, que até foi uma questão que surgiu, que me passaram, que foi para saber mais sobre o contrato intermitente, né? Como é que funciona isso? Porque o pessoal está precisando contratar nessa modalidade. Tu tem alguma informação que pode passar? Sim, o que a gente tem, assim, a gente teve novamente, né, teve em março do ano passado o pacote do governo, né, e esse ano, então, teve de novo, aí a questão, em março, agora, ele veio em abril, acabou vindo só em abril, então foi 27 de abril, que daí, então, abriu o pacote do mesmo esquema de março, né, então, podendo suspender o contrato de trabalho, e fazer a antecipação de férias, todos aqueles benefícios que foi concedidos aos empresários, né? Tu chegou a fazer algum caso desse, Elisandro, nesse meio tempo? Como é que, para saber, é muito burocrático? Como é que, o que mudou, o que não mudou? Não. A gente teve, porque assim, o que a lei prevê? Ela prevê que pode ser feito acordos individuais com os funcionários, não precisa ser coletivo, em algumas situações sim, né? Mas no nosso caso, a gente acabou fazendo acordos individuais, comunicou sim ao sindicato, né? Que rege a classe ali. Mas não foi burocrático, não foi, é bem simples, e todas as situações da empresa, sempre comunicando o sindicato sem nenhum problema, foi tranquilo, assim, pelas as empresas que a gente trabalhou com suspensão do contrato de trabalho, foi tranquilo, não teve nenhuma situação de dificuldade, bem fácil de trabalhar. Bom, uma outra coisa que surgiu, e eu tinha visto, e me perguntaram também, e aí é aquela questão de telefone sem fio, porque os negócios foram ficando ruins, algumas coisas conseguiram empurrar com a barriga, mas aí chegou agora no início do ano, quando achou que as coisas iam andar de novo, teve essa outra trancada aí dos negócios, né? A questão da rescisão, Lisandro, sabe se mudou alguma coisa do que era de antigamente? Porque estão falando alguma coisa até de um acerto parcelar a rescisão. Isso é jurídico ou não? Tu pode fazer homologação do acordo, né? Então, parcelar através de uma homologação, né? Leva para a justiça e aí faz uma homologação na Justiça do Trabalho, e aí sim, pode-se parcelar a rescisão, né? A forma como for acordada, mas depende de uma homologação na Justiça do Trabalho. Sim. Tem que estar acordado antes, então, para que não haja problema. Isso, e não só isso, né? Então, os juízes também, eles exigem que tenha um benefício, então, para o funcionário também. Então, às vezes, um dano moral, algo que se pague além da rescisão. Entendi. Então tem o famoso plus a mais aí. Isso, sim, porque senão não vai conseguir homologar. Se for só o que é de direito, é bem difícil de conseguir essa homologação. Entendi. Pelo menos nos casos que a gente teve, e às vezes até com o benefício, às vezes o juiz não aceita. Então, a gente apresenta um acordo, tenta homologar, e mesmo oferecendo um pouco mais, não se consegue essa homologação. Então, a gente agora tem um caso aí que está até em recurso. Sim, vou te fazer uma pergunta até como leigo na questão. Então, depende de um acerto de um juiz antes de dar um aval, não é um acerto que depende só do funcionário. Não, por mais que ele assine, que ele tenha um advogado representando ele, se alcance um acordo, e mesmo assim tem que se levar o juiz para fazer uma homologação desse acordo. E mesmo assim o juiz pode dizer que não aceita e que não vê vantagem para o funcionário. Então a gente tem esse risco, e já aconteceu com um cliente, e cada vara tem uma cabeça, então cada juiz é realmente uma sentença, como a gente costuma dizer. Porque em algumas situações eles vão homologar dentro da mesma comarca, da mesma, na mesma cidade, só que as varas são diferentes e cada um tem um entendimento. Então, é difícil a gente lidar com essas situações, porque são situações diversas de acordo com cada juiz, né? Então, é difícil dizer né? Então, tem que conhecer bastante, né? Cada cabeça que vai julgar, e a gente vai ter uma ideia. Olha, se cair nessa vara, não vai conseguir homologar. Se cair nessa, vai dar certo, ok. Então, é muito dessa experiência aí, torcer para que consiga ter uma homologação.
Entendi. Então é um pouquinho mais complicado do que... Não depende só do acerto comum entre as duas partes, né? Exatamente, Entendi. Outra coisa, Elisandra, eu não sei se tu quer falar de algum relato que separou material, ou eu faço uma pergunta que surgiu aqui. A gente, assim, o que é legal também de falar dessa medida provisória, que veio aí 27 de abril, então a gente tem 3 meses dela que pode utilizar, então vai até 27 de agosto, pode-se usar desses benefícios. Não. Essa é a medida do governo que prevê a suspensão do trabalho, fazer a antecipação das férias, mesmo que não tenha o período aquisitivo. Então, a mesma que teve ano passado, esse ano, então, foi reeditada. Ela veio dia 27 de abril e tem vigência até 27/8, 27 de agosto. Então, pode-se usar desses benefícios. É legal quem está enfrentando dificuldade, que precisa suspender o contrato de trabalho. Então, a gente tem uma... dentro do próprio site ali do governo, é legal, eles têm toda uma orientação de como seguir, o que tem que pagar, quem é responsável, quem vai ter direito ao benefício do governo. Então, é bem legal, até depois eu vou passar o link aqui, fica bem bom de dar uma olhada, mas pode utilizar. E também outra questão que é bem polêmica é a questão do teletrabalho, então, que também veio nessa... então, de poder continuar utilizando, né, nesse período da pandemia, e durante esse período dessa MP, dessa medida provisória. Então, assim, o que a gente recomenda só é a questão de fazer um aditamento, prever as condições para o que vai oferecer, qual é o tipo de benefício que vai conceder para o funcionário, se vai conceder, porque não é uma obrigação da empresa conceder esse benefício de seja internet, luz, cadeira, o que for, né? Qualquer material, então não é uma obrigação, ainda a gente tem uma lei tramitando aí para estabelecer a questão do teletrabalho, mas hoje não existe essa obrigatoriedade, né? Então, a única questão que a gente tem que observar que tem dentro desse período, né? Que então seria dentro desses 120 dias da MP, pode fazer qualquer tipo de ajuste com o funcionário e a qualquer momento retornar também à presencial. Claro, entendi. Uma coisa que eu até tinha comentado, acho que foi semana passada que a gente conversou, tu tinha falado uma questão do home office, da questão de acidente de trabalho, né? Sim, que a gente já tem, então, jurisprudência dizendo que, no caso de qualquer acidente, né, dentro da própria casa do funcionário, já é considerado, se dentro do horário de trabalho, acidente de trabalho, né, então, porque está trabalhando de casa, está com toda a estrutura dentro do seu horário, então, é considerado, né, então, mais aí uma situação da nossa... Isso. Acaba lascando o empresário, né? Porque tu não tem controle nenhum sobre isso, tu não sabe como é que tá a situação. E até ia perguntar uma outra coisa que tá nessa linha também, a questão de insalubridade não tem nada em relação a isso, porque eu sei que já teve caso, tem empresa que eu trabalhei que foi processada a empresa por causa da luz, por exemplo. Cadeira, né? Não sei se isso aí já tá... ainda não tive nenhuma notícia de haver essa cobrança, né? Mas daqui a pouco deve surgir, se seguir a mesma linha do acidente de trabalho, provavelmente também. Comprovando alguma situação. É bom para o empresário ficar de olho se está tendo que recorrer ao home office, né? Ficar de olho nessa situação que pode gerar um grande transtorno, né? Porque realmente tu não tem controle nenhum, tu não sabe o que o funcionário está fazendo, deixando de fazer em casa, né? Por mais que tenha controle, tu não vai estar com a câmera lá no negócio dele, na casa dele. Exatamente. E a gente tem outra questão que é importante também, assim, nesses 120 dias, que é até 23 de agosto, se quiser que o funcionário retome, o único prazo que tem que observar são 48 horas dessa comunicação, então basta uma comunicação para ele, e aí, então, ele pode retornar em 48 horas, são 2 dias, então. Então, esse é o único requisito da lei que ela exige, então, para retomada do presencial.